Cristo Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? É a lição do grande conflito, a lição 7, motivados pela esperança. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos esse estudo de hoje da lição da Escola Sabatina do Grande Conflito, a lição 7, motivados pela esperança. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos, Pai, essa lição 7, motivados pela esperança. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Verso para memorizar. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 9. A segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais das Escrituras. É um fio de ouro que atravessa as páginas sagradas da Bíblia. Um estudioso estimou que há 1845 referências à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, há mais de 300 referências ao retorno de Cristo. Um em cada 25 versos menciona essa esperança. Depois que a reforma na Europa naufragou e foi dificultada por divisões e conflitos, o protestantismo criou raízes no Novo Mundo, no território que se tornaria os Estados Unidos. Muitas pessoas buscaram tomar o manto da verdade, o que incluía a crença sobre a segunda vinda de Cristo. Entre essas pessoas estava um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller. A partir do seu estudo da Bíblia, ele acreditou que Jesus viria em breve, em sua geração. Ele começou a pregar essa mensagem, iniciando um movimento que, embora tenha enfrentado um grande desapontamento, revelou verdades que permanecem relevantes. Nesta semana examinaremos por que a segunda vinda de Cristo tem alegrado o coração dos crentes ao longo dos séculos e como devemos nos preparar para esse evento. Esta lição se baseia nos capítulos 18 a 21 do livro O Grande Conflito. Parte de domingo, a promessa de seu retorno. Os reformadores protestantes e os peregrinos que partiram da Holanda para o Novo Mundo almejavam pela volta de Jesus. Eles aguardavam ansiosamente esse alegre evento. John Wycliffe aguardava a vinda de Cristo como a esperança da Igreja. Calvino falou por todos os reformadores quando se referiu ao glorioso retorno de Cristo como o evento mais feliz de todos. Para os homens e as mulheres fiéis a Deus, a segunda vinda de Cristo era algo a ser recebido com alegria. Pergunta 1. Por que as seguintes passagens bíblicas deram tanta esperança aos cristãos ao longo dos séculos? João 14, 1 ao 3, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18 e Tito 2, 11 a 14. É fácil entender por que a crença na segunda vinda de Cristo traz tanta esperança e alegria aos cristãos. Ela aponta para o fim do sofrimento e da morte, inaugura o tempo de paz e vida eterna. Prevê o fim de lutas e guerras, em um mundo de felicidade, comunhão eterna entre Cristo e os redimidos de todas as eras. Em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador, no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro aos seus discípulos, encheu o coração deles com uma alegria e uma esperança tão grandes que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações ofuscar. Em meio ao sofrimento, a perseguição, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus,
foi a bendita esperança em Tito 2,13, quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vinda de Jesus. Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiriam e juntamente com os vivos seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ellen White, O Grande Conflito, página 258. Segunda-feira, esperando o tempo. Embora os reformadores acreditassem no retorno literal, visível, audível e glorioso de Cristo, a compreensão dessa verdade mudou com o tempo. Pregadores populares do século XIX ensinaram que Cristo viria para estabelecer seu reino na terra e inaugurar 1000 anos de paz. Isso levou a uma letargia espiritual. Os discípulos de Cristo também entenderam mal a natureza da vinda do Messias. Pensavam que ele viria como um general que quebraria o jugo romano, não como aquele que os libertaria da condenação e dos grilhões do pecado. Pergunta de número 2. De que modo o Senhor voltará? Atos 1, 9-11, Apocalipse 1, 7, Mateus 24, 27, 30 e 31. Quando Cristo veio pela primeira vez como um bebê na manjedoura de Belém, poucos discerniram sua vinda. Mas, quando ele vier pela segunda vez, todo o olho verá, todo ouvido ouvirá a trombeta. Todos contemplarão sua glória. Não sejamos enganados. As Escrituras deixam bem claro os eventos que cercam o seu retorno. Ao povo de Deus, que por tanto tempo peregrina em sua jornada na região e sombra da morte, é dada uma esperança preciosa, o que inspira alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, em João 11:25, para levar de novo ao lar seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras, desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecido para fora do Éden. Os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e levá-los novamente ao paraíso perdido. Ellen White, O Grande Conflito, página 256. Um dos primeiros líderes adventistas, Luther Ehrhart, dizia aos jovens: a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar e permanecer pronto. A mensagem do breve retorno de Cristo é um apelo urgente a cada um de nós para examinar o coração, avaliar a vida espiritual. É um chamado para a vida piedosa. Não pode haver neutralidade na luz da volta de Cristo. Parte de terça-feira, Guilherme Miller e a Bíblia. Assim como os reformadores, com a ajuda divina, redescobriram a verdade sobre a justificação somente pela fé em Cristo, Guilherme Miller foi um instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo. Ao estudar as Escrituras, Miller descobriu um Cristo que o amava mais do que ele poderia imaginar. Com a Bíblia, uma caneta e um caderno, começou a ler Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem ao comparar verso com verso. Ele permitiu que a Bíblia se explicasse. Pergunta 3. Leia Isaías 28, 9 e 10, Provérbios 8, versículo 8 e 9, João 16, versículo 13 e 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Que princípios de interpretação da Bíblia há nessas passagens? Quando Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e foi recompensado. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Ele examinou as profecias
com as mesmas diligência com que estudava as outras passagens bíblicas. Pergunta 4. Leia Daniel 1,17 e 2,45 e 1 Pedro 1,10 e Apocalipse 11, versículo do 1 a 3. Apocalipse 1, versículo do 1 a 3. O que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias bíblicas? Os símbolos nos livros proféticos não estão fechados em mistério. Deus nos deu sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Miller entendeu que a profecia era seu melhor intérprete. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia. As bestas representam reis ou reinos, que está lá em Daniel 7, 17 e 23. O vento representa a destruição, em Jeremias 49, 36. A água representa povos ou nações, Apocalipse 17, 15. Uma mulher representa a igreja, em Jeremias 6, 2, Efésios 5, 22 a 23. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica, sendo que um dia profético equivale a um ano literal, que está lá em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6. Quando Miller aplicou esses princípios de interpretação, ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. Parte de quarta-feira, os 2.300 dias de Daniel 8,14. Miller observou que os eventos preditos se cumpriram. Os 400 anos da permanência dos descendentes de Abraão, os 40 anos de peregrinação no deserto, os 70 anos de cativeiro e as 70 semanas destinadas a Israel. Em Gênesis 15, 13, Números 14, 34, Jeremias 25, 11 e Daniel 9, 24. Pergunta 5. Leia Marcos 1, 15, Gálatas 4, 4, Romanos 5, 6. O que esses versos nos dizem sobre o cronograma de Deus para o primeiro advento? Ao estudar as profecias, comparando verso com verso, Miller concluiu que se Deus tinha cronogramas na Bíblia, devia haver um cronograma para a segunda vinda de Cristo. Pergunta 6. Leia Daniel 8,14. Que evento ocorreria no final dos 2.300 dias? Miller aceitava a noção popular de que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo. Ele estudou as Escrituras para entender um evento tão importante. Descobriu a ligação entre Daniel 8 e 9. O anjo foi instruído. Explique a visão a esse homem. Daniel 8,16. No fim de Daniel 8, a única parte da visão deste capítulo que não havia sido explicada, em Daniel 8:27, era sobre 2.300 dias. Depois o anjo retornou a Daniel e disse: Vim para dar a você inteligência e discernimento. Em Daniel 9:22, Daniel 9:23, 25 a 27, em referência à compreensão dos 2.300 dias. Sabemos disso porque, depois de pedir a Daniel que prestasse atenção à mensagem, entendesse a visão, em Daniel 9:23, as primeiras palavras do anjo foram 70 semanas, estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, em Daniel 9:24. A palavra traduzida como determinadas significa literalmente cortadas. 70 semanas, 490 anos, devia ser cortadas, mas de que dá a visão dos 2.300 dias. Obviamente, a única parte de Daniel 8 que Daniel não havia entendido, o que o anjo tinha vindo explicar. Visto que o ponto de partida das 70 semanas foi desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, em Daniel 9:25. Miller sabia que se tivesse essa data, poderia saber
o início das 70 semanas, entender as profecias dos 2.300 dias. Quinta-feira, a linha de tempo profética mais longa. Leia Esdras, capítulo 7, do 7 a 13. Quando foi emitido o decreto para permitir que os cativos de Israel na Pérsia fossem libertos para reconstruir o templo? O decreto de Artaxerxes, de 457 a.C., foi o último de 3 decretos que permitiram que os judeus retornassem para reconstruir Jerusalém e restaurar os serviços do templo. Esse terceiro decreto foi o mais completo e marca o início dos 2.300 anos. Pergunta 8. Leia Daniel 9, 25 e 26. Quando começaria todo esse período profético? Que eventos importantes esses versos predizem? Nessa profecia, Daniel predisse que desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias seriam 69 semanas proféticas, ou 483 dias ou anos literais, visto que o decreto foi emitido no outono de 457 a.C., 483 anos se estendem até o outono de 27 d.C. A palavra Messias significa ungido. No outono de 27 d.C., foi batizado e recebeu a unção do Espírito, em Atos 10, 38. Depois do batismo, Jesus saiu pregando o Evangelho. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Na primavera de 31 d.C., no meio da última semana profética, 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus foi crucificado. O sistema de ofertas que apontava para o Cordeiro de Deus cessou com o sacrifício no Calvário. O tipo havia encontrado antítipo, e finalmente todos os sacrifícios e ofertas do sistema cerimonial cessaram. Foram abolidos na morte de Jesus na cruz. Leia Daniel 9, 27. Como terminaria a profecia das 70 semanas? As 70 semanas ou 490 anos destinadas aos judeus terminariam em 34 d.C., com a rejeição da mensagem do Evangelho pelo Sinédrio, em Atos 6, 8, 7, versículo 60. Quer dizer, o capítulo 6, versículo 8 e o capítulo 7, verso 60. Subtraindo 490 anos da profecia de 2.300 anos, restam 1.810 anos, que nos levam a 1844 d.C. Miller acreditava que o santuário era a terra e presumiu que Cristo purificaria a terra pelo fogo em 1844. Ver gráfico na lição de sexta-feira. Vamos ver o gráfico aqui, ó. Vou ler isso aqui, ó. Olhe no gráfico e seguir as profecias das 70 semanas e do 2.300 dias. As profecias começam em 457 a.C. e predizem os eventos em torno do Messias, o príncipe sobre quem a profecia de 70 semanas se fundamenta. Como essa base sólida, a profecia de 2.300 anos termina no ano de 1844. Vamos ver aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é 457 a.C. foi o decreto de restauração de Jerusalém. E 27 d.C. foi o batismo de Jesus Cristo. E Cristo foi crucificado no ano 31, que é a crucificação de Jesus Cristo. Em 34 d.C., o Evangelho levado aos gentios, que Paulo pregou para os gentios. Em 538 d.C., o início da supremacia papal, que é 1810 anos até a purificação do santuário, que dá 1260 anos. Em 1798 d.C., ferida mortal, o fim da supremacia papal. Em 1844 d.C., início da purificação
do santuário celestial. Que Cristo entra no santuário celestial, no Santo dos Santos. Então essa foi a lição de número 7 do grande conflito. Que Deus abençoe vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau!